Shalom, guerreiros e guerreiras do Senhor. Hoje entramos em guerra santa. Prepara teu espírito, porque Deus vai queimar toda a obra de macumba enterrada nos vales profundos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Chegou a hora de clamar, declarar e romper. A tua libertação começa agora. Senhor dos exércitos, Deus de Elias, Deus que responde com fogo, me coloco agora em posição de guerra, com a espada do Espírito em mãos, com o escudo da fé levantado, com a armadura completa da justiça. Entro nas regiões celestiais em nome de Jesus Cristo e clamo justiça, clamo juízo, clamo intervenção divina contra toda obra de bruxaria, feitiçaria, encantamento, despacho e sacrifício que tenha sido feito contra mim, contra minha casa, contra minha geração. Eu profetizo em nome de Jesus. Toda a armadilha do inferno está sendo desfeita agora. Toda cova que foi cavada será o túmulo dos próprios cavadores. Toda seta enviada está sendo revertida 7 vezes mais sobre os remetentes. Todo altar maligno está sendo consumido por fogo do céu. Toda oferenda feita a demônios está sendo anulada pelo sangue do Cordeiro. Todo laço de alma, pacto ou corrente espiritual está sendo rompido pelo poder do nome de Jesus. Queima, Senhor, com teu fogo purificador, todo vestígio de maldição hereditária, toda raiz de opressão, todo espírito de controle mental, manipulação espiritual, dominação emocional, toda invocação feita nas trevas. Eu declaro guerra espiritual contra toda presença de espírito imundo que ronda minha vida, espírito de enfermidade, de miséria, de perturbação, de divisão, de confusão, de medo, de ansiedade, de morte, de prostituição, de vício, de tormento noturno, de opressão sexual, de acidente, de roubo, de falência, de esterilidade. Eu não aceito nenhuma presença contrária à presença do Espírito Santo. Eu ordeno, espíritos devoradores, larguem tudo o que tomaram. Soltem meus caminhos, minha saúde, meus relacionamentos, minhas finanças, meu chamado, minha herança espiritual. Em nome de Jesus, eu comando. Retrocedam agora, pelo sangue do Cordeiro, pela autoridade que me foi dada como filho do Altíssimo. Senhor, envia teus anjos guerreiros com espadas desembainhadas. Desce com teus carros de fogo. Abre os céus sobre mim e trava essa batalha em meu favor. Expulsa toda entidade escondida, toda maldição disfarçada, toda voz maligna que sussurra nas sombras. Cala o bruxo, desmonta o feitiço, desarma o encantador. Onde lançaram palavras de derrota, eu declaro vitória. Onde semearam ruína, eu declaro restituição. Onde plantaram trevas, eu declaro luz. E onde queriam ver meu fim, eu profetizo recomeço, honra e dupla porção. Toda ligação espiritual com o mundo das trevas está sendo cortada agora. Todo elo com centros, terreiros, ocultismo, práticas ancestrais não consagradas ao Senhor está sendo quebrado. Eu rejeito todo objeto consagrado, toda marca, toda energia transferida, toda contaminação espiritual recebida. O sangue de Jesus cobre minha mente, meu corpo, minha alma e meu espírito. Sou selado pelo Espírito Santo. Sou propriedade exclusiva do Altíssimo. Sou templo da presença divina. Que toda caverna onde espíritos imundos habitam seja agora invadida pela luz. Que toda muralha de resistência demoníaca seja destruída com poder. Que toda legião de demônios designada para minha queda seja despedaçada pela força do leão da tribo de Judá. Que todo principado seja lançado por terra e todo trono satânico seja derrubado. Senhor, eu me levanto neste dia em autoridade plena no nome de Jesus Cristo. Não com armas humanas, mas com as armas espirituais que têm poder para destruir fortalezas. Eu me posiciono como atalaia, como sentinela, como guerreiro na brecha. Não me calo, não me escondo, não recuo. Avanço em nome do Senhor dos Exércitos. Declaro que esta guerra não é natural, é espiritual. E por isso invoco o fogo consumidor de Deus sobre toda a investida do inferno contra a minha vida e contra todos os que estão ligados a mim por sangue, por fé e por propósito. Eu clamo agora, Pai Santo, que toda palavra maldita lançada em altares consagrados às trevas, em bocas de feiticeiros, em rituais de sangue,
seja totalmente cancelada pelo sangue do Cordeiro. Eu revogo, eu anulo, eu desfaço no mundo espiritual todo decreto de morte, todo voto de destruição, todo julgamento injusto feito por línguas mentirosas, todo encantamento, toda invocação de nomes demoníacos, toda oração contrária, todo feitiço travestido de cuidado espiritual, seja queimado agora pela glória do teu poder. Eu declaro que o nome de Jesus é mais alto que qualquer nome conjurado nas trevas. Que todo espírito enviado para vigiar minha rotina, para observar meus passos, para imitar meu comportamento e criar armadilhas específicas, seja agora ceado, confundido e expulso, sem direito de retorno. Toda espionagem espiritual, toda vigilância das trevas, toda câmera oculta do mundo invisível, seja destruída agora. E toda informação que foi roubada de mim, toda revelação que saiu do meu espírito por brechas, por conversas, por orações feitas com pessoas erradas, seja agora protegida e restaurada. Nenhum segredo do meu chamado será entregue aos inimigos. Nenhuma chave espiritual que me pertence será usada por mãos impuras. Eu ordeno em nome de Jesus que todo espírito devorador que tem agido nos bastidores da minha vida, consumindo oportunidades, recursos, parcerias, promessas, contratos, portas abertas, seja agora acorrentado e lançado no abismo. Eu declaro um basta sobre esse ciclo repetitivo de perdas misteriosas. Eu quebro agora esse padrão demoníaco que me impede de avançar, que faz tudo desmoronar no último minuto. Todo espírito que se alimenta do meu suor, que consome minha energia, que se esconde atrás de rostos conhecidos para sabotar minha fé, minha alegria, minha confiança, está sendo exposto agora pela luz do Espírito Santo. Não aceito mais atrasos espirituais. Não aceito mais retrocessos emocionais. Não aceito mais estagnação financeira. Não aceito mais enfermidades recorrentes. O tempo da devoração acabou. Entra agora o tempo da restituição. Eu profetizo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que onde houver um altar levantado para prejudicar minha casa, aquele altar cairá por terra em pedaços. Se alguém invocou entidades em nome de vingança, inveja, rancor ou ciúme, eu declaro que todo esse veneno espiritual será drenado agora pelo sangue de Cristo. Não tem mais força, não tem mais legalidade. Eu corto toda a raiz de feitiço feito com nome, com foto, com roupas, com cabelo, com saliva, com sangue. Todo objeto consagrado ao mal com minha referência está sendo incendiado agora por anjos ministradores. Que cada item manipulado seja inútil diante da presença de Deus. Que os nomes escritos em papéis, livros, grimórios, listas negras se apaguem agora pelo poder do Espírito Santo. Deus da guerra, vem marchando com teus exércitos celestiais. Liberta meu nome dos livros ocultos. Remove minha imagem dos espelhos encantados. Dissipa as sombras lançadas contra mim. Eu profetizo libertação completa, libertação profunda, libertação definitiva. Não haverá retrocesso, não haverá retaliação. Toda tentativa de revanche espiritual será frustrada. O inimigo não terá mais acesso ao meu território. Eu cerco minha vida com o sangue de Jesus. Cerco minha casa com colunas de fogo. Cerco minha família com a glória do Altíssimo. E sobre todo espírito imundo que tenta influenciar minha mente, minhas emoções, meus sonhos, meu sono, meu ambiente, eu decreto agora juízo de Deus. Eu ordeno, saiam, não terão mais lugar, não serão mais tolerados. Espírito de pânico, vai embora. Espírito de cansaço espiritual, sai agora. Espírito de confusão mental, eu te quebro agora. Espírito de pesadelos, de paralisia noturna, de intrusões malignas nos sonhos, eu te lanço fora. Espírito de laços sexuais noturnos, de íncubos, de súcubos, eu corto agora toda ligação com esses demônios sedutores. O Espírito Santo toma o lugar. O Espírito Santo reina. O Espírito Santo governa meus pensamentos, meus sentimentos, meu subconsciente. Eu lanço fogo nos esconderijos, fogo nos cantos escuros. Fogo nas cavernas da alma onde traumas se escondem e demônios se alimentam. Não aceito mais brechas emocionais sendo usadas como portas espirituais. Não aceito mais opressão disfarçada de sentimento. Queima, Senhor, tudo que não vem de Ti.
Revela, confronta, liberta. Eu quero a tua verdade, mesmo que ela doa. Eu quero tua cura, mesmo que ela me vire do avesso. Eu quero tua santidade, mesmo que precise passar pelo fogo da purificação. E eu declaro que nenhuma maldição lançada por gerações anteriores continuará atuando em mim. Eu corto, em nome de Jesus, todos os vínculos espirituais com os pecados dos meus antepassados. Rejeito pactos, alianças, votos de sangue, consagrações que não foram feitas ao Senhor dos Exércitos. Se meus ancestrais abriram portas, eu estou fechando. Se firmaram acordos com as trevas, eu estou cancelando. Não sou herdeiro de maldição, sou herdeiro da promessa. Não carrego maldição hereditária, carrego unção transferida do alto. E neste momento eu me levanto em favor de outros também. Clamo por aqueles que ainda não enxergaram o que está por trás das lutas deles. Clamo por lares desfeitos por feitiçaria, por vidas destruídas por inveja, por mentes contaminadas por influências ocultas. Pai, levanta teus atalaias, desperta teus intercessores, unge tua igreja com olhos abertos e discernimento aguçado. Que os teus profetas não se calem, que teus guerreiros não se acomodem, que teu povo se revista de autoridade. Chega de passividade espiritual. Chega de normalizar opressões. É tempo de guerra, é tempo de libertação, é tempo de glória. Senhor, eu levanto minha voz contra todo o sistema de bruxaria que atua em linhas invisíveis, contra toda a influência demoníaca que opera nas sombras, contra toda a rede oculta de espíritos imundos que se conectam por pactos antigos e alianças infernais. Eu quebro essa rede agora, em nome de Jesus. Lanço confusão no acampamento inimigo, corto os fios espirituais que conduzem manipulações, desfaço cada nó amarrado contra minha existência, contra meu destino, contra minha linhagem. Espíritos devoradores que se infiltraram por brechas antigas, por feridas não curadas, por acessos emocionais, eu lhes dou ordem de despejo. Vocês não têm mais direito. Vocês não têm mais força. O sangue do Cordeiro cobre cada espaço que antes era vulnerável. Onde havia brecha, agora há proteção. Onde havia dor, agora há cura. Onde havia culpa, agora há libertação. Onde havia confusão, agora há clareza. Onde havia engano, agora há verdade. Eu declaro com ousadia espiritual que tudo aquilo que foi perdido por roubo das trevas será restituído. Eu não aceito mais viver na periferia do meu propósito por causa de trabalhos feitos nas madrugadas. Eu não aceito mais andar em ciclos por causa de alianças feitas nas trevas. Eu corto agora toda a corrente invisível que me prendia ao chão do fracasso. Eu rompo com toda a prisão de alma, com toda a algema emocional, com toda a sentença espiritual escrita contra mim. Senhor dos Exércitos, avança sobre os montes das trevas. Invade as fortalezas das bruxarias. Destrói os pactos selados com sangue de inocentes. Desmancha os contratos firmados em rituais pagãos. Que todo feitiço lançado com o uso do meu nome, do meu documento, da minha imagem, da minha digital, seja agora neutralizado e sem efeito. Nenhum encantamento vai prevalecer. Nenhuma oração contrária vai funcionar. Nenhuma oferenda feita em encruzilhada, em cemitério, em mata, em rio, em monte, vai prosperar. O sangue de Jesus grita mais alto do que qualquer sangue invocado nas trevas. E esse sangue me garante livramento, vitória e autoridade. Profetizo em nome de Jesus que toda a atmosfera carregada, toda a presença maligna disfarçada de paz, todo espírito de engano vestido de luz, todo mensageiro do inferno agindo em silêncio, será agora revelado e expulso. Eu libero discernimento sobre minha mente. Eu ativo minha sensibilidade espiritual. Eu deixo de ser vítima do que não vejo e passo a ser caçador do que se esconde. Eu não sou passivo nessa guerra. Eu sou instrumento do céu. Onde eu coloco os pés, o território é purificado. Onde eu ergo minha voz, o ambiente muda. Onde eu invoco o nome de Jesus, cadeias são quebradas. Eu carrego glória. Eu carrego fogo. Eu carrego autoridade profética. E contra todo espírito de manipulação que tenta controlar meus pensamentos, minhas decisões, minhas emoções, eu declaro agora a libertação. Todo espírito de confusão mental, de paralisia emocional, de dependência destrutiva, seja arrancado pela raiz.
Eu não aceito mais me sentir aprisionado por sentimentos sem explicação. Eu não aceito mais ser controlado por palavras que me enfraquecem, por vínculos que me adoecem, por ambientes que drenam minha força. Eu me desligo agora de toda a alma que serve como ponte para a opressão. Todo vínculo que me liga a pessoas consagradas ao mal, a relacionamentos contaminados, a influências negativas, é agora dissolvido pelo fogo do Espírito Santo. Eu me revisto de autoridade para declarar que nenhum bruxo, nenhuma feiticeira, nenhum adivinho, nenhum sacerdote das trevas terá poder sobre mim. Eu rejeito toda forma de ocultismo, de misticismo, de consulta espiritual que não provém do Espírito de Deus. Toda tentativa de me atrair para caminhos de engano, para rituais mascarados de cura, para falsas promessas de revelação, eu repreendo agora. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu sou protegido pelo Espírito Santo. Eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. Nenhuma mentira espiritual me dominará. Pai Santo, eu também levanto um clamor pelas estruturas que o inimigo tem usado para se estabelecer nas casas, nas famílias, nas cidades. Eu clamo contra a bruxaria disfarçada de cultura, contra os pactos feitos com tradições, contra os portais abertos por meio de festas pagãs, músicas consagradas, objetos contaminados, símbolos e imagens profanas. Que tudo que está servindo de canal para a atuação demoníaca seja exposto e destruído. Que toda fonte de contaminação espiritual seja removida da minha casa, do meu território, da minha rotina. Eu purifico meu ambiente, eu santifico meus passos, eu consagro meus olhos, meus ouvidos, minha boca, minhas mãos, meus pés, tudo que sou e tudo que tenho ao Deus Altíssimo. Eu ativo os céus sobre mim agora. Eu convoco os exércitos celestiais para cercarem minha vida, minha casa, meus projetos, meus sonhos, meu ministério. Nenhum ataque surpresa vai me atingir. Nenhuma retaliação demoníaca vai me parar. Nenhum laço será eficaz. Eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Eu estou protegido sob as asas do Senhor. Eu caminho debaixo de cobertura celestial. As promessas de Deus estão de pé, e nenhuma obra das trevas pode anulá-las. O que Deus liberou sobre mim vai se cumprir. Nem feitiço, nem magia, nem praga, nem maldição, nem decreto das trevas pode impedir. Eu declaro que a luz do Espírito Santo está invadindo agora todas as áreas que ainda estavam em trevas. Todo espaço interno onde o inimigo se escondia está sendo purificado. Toda lembrança dolorosa está sendo lavada. Toda mágoa antiga está sendo dissolvida. Toda influência demoníaca está sendo arrancada com raiz. Eu me levanto como soldado do reino. Eu me levanto como guerreiro da luz. Eu sou livre. Eu sou limpo. Eu sou cheio do Espírito de Deus. Eu sou canal de glória. Eu sou instrumento de guerra. Espírito Santo de Deus, toma agora todo o controle dessa guerra. Eu me prostro em teu altar, mas com o Espírito em pé, revestido da armadura celestial. Eu não luto com armas carnais, mas com armas espirituais que têm poder para destruir fortalezas. Eu não fujo, eu avanço. Eu não recuo, eu confronto. Eu não me escondo, eu expulso. Toda entidade das trevas que se alojou em territórios da minha vida, toda sombra que se escondeu em silêncio, toda maldição que tentou permanecer disfarçada de destino, eu desmascaro agora. Espírito Santo, mostra o que está oculto, revela o que se escondeu por anos, traz à tona o que os olhos humanos não veem, mas o Espírito percebe. Todo pacto feito em gerações anteriores, selado com sacrifícios ou votos, feito em ocultismo, em rituais, em cerimônias sinistras, seja agora quebrado pelo poder do nome de Jesus. Todo acordo firmado com entidades, com demônios regionais, com espíritos familiares, com ídolos consagrados, seja anulado pela autoridade do sangue de Cristo. Eu declaro que minha linhagem não serve mais aos ídolos das trevas. Minha linhagem agora serve ao Deus vivo. Toda consagração feita sem minha autorização está sendo desfeita agora. Não sou escravo espiritual de ninguém. Sou herança exclusiva do Senhor. Pertenço ao reino da luz. Sou lavado, redimido e marcado com o selo do Espírito Santo. Eu invoco agora fogo do céu sobre todo altar pagão que ainda tenha o meu nome. Queima, Senhor, todo altar construído com ódio, com inveja, com rejeição, com vingança.
Onde sacrificaram galinha, bode, sangue humano, onde derramaram líquidos, onde enterraram oferendas, onde acenderam velas e fizeram promessas malignas. Que essas ações sejam anuladas pela tua presença. Nenhuma oferenda feita com intenção de me destruir vai prosperar. Nenhum espírito invocado em meu nome vai permanecer. Eu dou ordem agora para que os principados, potestades, dominadores deste século, hostes espirituais da maldade, soltem tudo que me pertence. Soltem minha herança, soltem meus caminhos, soltem meu tempo, soltem meu ministério, soltem meu nome. Espírito Santo, entra agora nas camadas mais profundas da alma. Vai onde as setas da bruxaria se alojaram. Arranca os dardos inflamados do maligno que provocaram feridas emocionais, traumas, pensamentos de suicídio, confusão de identidade, dúvidas sobre o propósito. Todo pensamento sabotador, todo padrão mental implantado pelas trevas, toda a crença maligna que diz que eu não nasci para vencer, eu sou amaldiçoado, minha vida nunca vai dar certo, está sendo cancelada agora. Eu rejeito toda mentira plantada em meu inconsciente. Eu desfaço toda a programação espiritual negativa. Eu declaro, minha mente é livre, minha alma é curada, meu espírito é fortalecido, minha identidade está firmada em Cristo. Eu queimo agora toda vestimenta espiritual que não foi dada por Deus. Toda capa de vergonha, de fracasso, de rejeição, de miséria, de dor, de prostituição, de orfandade, de peso espiritual, está sendo retirada. Toda marca invisível que me identifica no mundo espiritual como propriedade das trevas, eu cancelo agora. Onde escreveram meu nome com sangue, eu apago com o sangue de Jesus. Onde selaram minha testa nos rituais, eu selo com a glória de Deus. Onde me acorrentaram espiritualmente, eu quebro as algemas com o som profético da libertação. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Deus da justiça, levanta teu tribunal celestial. Julga toda a causa que foi levantada contra mim nas cortes espirituais das trevas. Onde me acusaram, onde me amaldiçoaram, onde me sentenciaram espiritualmente, eu clamo agora que o sangue do Cordeiro fale mais alto, que a graça seja liberada, que a acusação seja anulada, que a sentença seja quebrada, que o perdão de Deus cubra toda a legalidade que o inimigo usava para me prender. Nenhuma acusação oculta vai permanecer. Nenhum contrato espiritual injusto vai continuar. O sangue de Jesus é minha defesa. A cruz é minha justiça. A ressurreição é minha vitória. E eu libero, no nome de Jesus, uma palavra profética contra todo sistema de aprisionamento espiritual. Eu destruo agora fortalezas construídas com palavras negativas. Eu derrubo fortalezas erguidas por abusos emocionais, palavras lançadas por figuras de autoridade, maldições de pais, professores, líderes. Nenhuma palavra contrária dita sobre mim terá poder. Eu revogo, eu quebro, eu cancelo. Toda palavra que me chamava de burro, de inútil, de incapaz, de amaldiçoado, de fracassado, de amaldiçoado, está sendo agora apagada da minha história. Não aceito mais ser definido por palavras malditas. Eu sou definido pela palavra de Deus. Meu Deus, acampa teus anjos ao meu redor. Envia guerreiros espirituais para vigiar os portais da minha casa. Toda a porta aberta para o mal está sendo fechada agora. Todo ponto de acesso do inimigo está sendo selado com o sangue de Jesus. Toda janela que deixava entrar o vento da opressão está sendo trancada com poder. Que nenhum som das trevas entre, que nenhum espírito opressor permaneça, que todo espírito que se alojou em objetos, móveis, paredes, cantos, roupas, fotos, seja expulso agora. Meu lar é território santo. Minha casa é altar de adoração. Meu quarto é ambiente profético. Não aceito mais conviver com sombras espirituais. Senhor, neste momento eu levanto um grito de guerra espiritual que atravessa os céus, que estremece os alicerces das trevas, que desarma os planos de bruxaria, feitiçaria, encantamento e manipulação espiritual. Entro no campo de batalha espiritual revestido com a armadura de Deus, empunhando a espada do Espírito, segurando o escudo da fé, coberto pelo sangue do Cordeiro, selado com a unção que quebra o jugo. Não clamo por fraqueza, mas por autoridade. Não oro como vítima,
mas como guerreiro. Não me coloco como alguém que foge, mas como quem avança contra as fortalezas malignas em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que está desfeito todo encantamento feito contra mim com velas, ervas, cinzas, perfumes consagrados, bonecos com alfinetes, invocações em línguas estranhas, rituais de magia negra, pactos de sangue, oferendas feitas em nome de ódio, ciúme, controle ou vingança. Toda energia canalizada contra a minha vida está sendo revertida agora pela justiça divina. O que me foi enviado com maldade, volta ao remetente com juízo. Toda mão que acendeu vela para minha ruína será alcançada pela luz de Deus. Toda boca que invocou o mal contra mim será calada pelo poder da palavra de Deus. Toda mente que arquitetou destruição será confundida e desmascarada. Deus é justo juiz, e a justiça do céu está se manifestando. Espíritos devoradores que têm agido em silêncio, que se escondem nos cantos das decisões importantes, que se disfarçam de sabotagens cotidianas, que atuam em bloqueios invisíveis. Eu vos repreendo agora com toda a autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro, soltem meus projetos, soltem minhas finanças, soltem meus relacionamentos, soltem minhas sementes, soltem meus frutos, soltem meu destino. Eu não aceito mais viver colhendo o mínimo quando fui chamado para colher em abundância. Eu não aceito mais plantar em terra boa e ver o inimigo devorar antes da colheita. Eu declaro que as mãos do devorador estão sendo cortadas. O ciclo de perdas, de roubos, de atrasos e de escassez está sendo encerrado agora. Em nome de Jesus, todo espírito imundo que tenta se esconder atrás de vícios emocionais, de padrões repetitivos de fracasso, de opressões noturnas, de vozes que zombam da fé, de pesadelos recorrentes, está sendo desmascarado. Onde há mentira será exposta, onde há contaminação será queimada, onde há opressão será desfeita, onde há presença demoníaca será expulsa, onde há resistência espiritual será vencida pelo poder do Espírito Santo. Eu dou ordem agora para que todos os demônios associados a pactos de bruxaria, a rituais antigos, a palavras lançadas no passado, a maldições familiares, a heranças espirituais contaminadas se retirem da minha vida. Vocês não têm mais direito, não têm mais força, não têm mais legalidade. Eu cancelo agora toda marca invisível que foi colocada em mim para que espíritos me reconhecessem no mundo espiritual como alvo. Eu apago toda a assinatura espiritual que foi usada em cerimônias das trevas. Eu queimo todo símbolo oculto que tentaram vincular ao meu espírito. Nenhuma maldição que veio por meio de tatuagens consagradas, acessórios contaminados, roupas usadas em rituais ou objetos que passaram por mãos profanas terá mais poder. Eu queimo tudo com o fogo de Deus. E se houver algo oculto em minha casa que esteja servindo de ponto de acesso para demônios, que o Espírito Santo me revele e que eu seja guiado a destruir completamente. Espírito Santo de Deus, entra agora nos lugares onde a luz ainda não tinha alcançado. Entra nos segredos da alma, nas gavetas da memória, nos cantos esquecidos do coração. Se ainda há alianças emocionais com pessoas envolvidas em ocultismo, corta agora. Se ainda existem laços de alma com relacionamentos que abriram portas para uma atuação demoníaca, eu renuncio. Se ainda carrego em mim vozes de manipulação, de dominação espiritual, de controle emocional, eu as quebro agora. Eu declaro minha alma livre, meu espírito curado, meu coração restaurado. Eu não sou marionete nas mãos de ninguém. Minha vida não será mais manipulada por forças ocultas. Eu só obedeço à voz do Espírito Santo. Eu oro agora por total libertação em nome de Jesus. Libertação das prisões mentais, libertação das opressões hereditárias, libertação de padrões familiares de miséria, de fracasso, de separação, de traição, de orfandade espiritual. Eu declaro que os cordões que ligavam minha história ao passado de dor estão sendo cortados agora. Minha identidade não está no que fizeram comigo. Minha identidade está no que Deus diz sobre mim. Eu sou sacerdote, eu sou profeta, eu sou escolhido, eu sou chamado, eu sou herdeiro. E nenhuma sentença das trevas pode reverter isso. Nenhuma praga lançada, nenhum olho gordo, nenhuma palavra dita com raiva ou inveja poderá anular o que Deus decretou.
Eu lanço agora decretos espirituais sobre meus dias. Decreto luz onde havia trevas. Decreto paz onde havia tormento. Decreto direção onde havia confusão. Decreto voz profética onde havia silêncio. Decreto unção fresca onde havia estagnação. Decreto crescimento onde havia seca. Decreto vida onde havia morte. Decreto libertação onde havia cativeiro. Decreto abundância onde havia escassez. Decreto honra onde havia vergonha. Decreto colheita onde havia perdas. Decreto céu aberto onde havia bloqueio. Decreto vitória onde havia derrota. Decreto proteção onde havia vulnerabilidade. Decreto avanço onde havia retrocesso. Decreto governo do Espírito onde havia influência das trevas. Todo o território onde os pés dos meus inimigos tocaram será agora purificado. Toda a terra onde lançaram maldição será restaurada. Todo o ambiente onde fizeram rituais para tentar me prender, me adoecer, me envergonhar, será tomado pela glória de Deus. Eu profetizo: onde o inimigo lançou praga, Deus levantará testemunho. Onde tentaram me fazer tropeçar, Deus me fará subir. Onde lançaram vergonha, Deus derramará honra. Onde desejavam meu fim, Deus anunciará meu recomeço. Onde decretaram falência, Deus estabelecerá prosperidade. Onde desejaram minha morte, Deus proclamará vida. E eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma língua que se levantar em juízo terá sucesso. Toda acusação será desmentida. Toda calúnia será desmascarada. Toda mentira será exposta. Toda armadilha será revertida. Eu caminho em luz. Eu caminho em autoridade. Eu caminho em paz. Eu caminho cercado pela presença do Espírito Santo. E por onde eu passar, os céus se moverão. A glória de Deus se manifestará. As cadeias cairão. Os cativos serão libertos. Os espíritos imundos fugirão. E o nome de Jesus será exaltado. Senhor, nesta hora eu clamo, eu profetizo, eu declaro e eu ordeno em nome de Jesus Cristo. Toda a operação de bruxaria que foi enviada contra mim está sendo desfeita agora. Todo o plano articulado nos covis das trevas, todo o projeto maligno levantado contra minha mente, minha saúde, minha casa, minha paz, minha vida espiritual, está sendo cancelado. Eu lanço luz sobre os esconderijos das trevas. Eu levanto a espada do Espírito e corto toda raiz de feitiço, todo encantamento, toda magia ritualística, todo amuleto consagrado, todo símbolo oculto que foi programado para trazer destruição. Não aceito mais 1 centímetro da minha vida sob influência de bruxaria. Toda entidade que recebeu ordem para me vigiar, para me seguir, para me tocar ou para tentar me destruir, está agora acorrentada e lançada nas profundezas do abismo. Eu declaro um bloqueio total no reino espiritual. Nenhuma maldição enviada terá rota. Nenhum demônio designado encontrará meu rastro. Todo espírito que tenta se disfarçar de voz interior, de intuição, de sonho revelador, de conselho emocional, está sendo discernido e expulso. Só escutarei a voz do Espírito Santo. Só andarei por caminhos dirigidos pelo Pai Eterno. Todo engano, toda sedução espiritual, toda voz profana tentando se fazer passar por direção de Deus, será agora silenciada pelo fogo da verdade. Eu declaro guerra contra os altares familiares que ainda gritam por justiça nas trevas. Se no passado houve consagração a entidades, se houve sacrifício, se houve derramamento de sangue em nome de pactos de riqueza, proteção, fama ou sobrevivência, eu clamo pelo sangue do Cordeiro agora. Eu peço que o sangue de Jesus fale mais alto. Eu declaro: o altar da cruz é mais poderoso que qualquer altar pagão. E é na cruz que eu anulo toda a legalidade que foi herdada. Não importa se fui gerado sob maldição, agora sou gerado de novo, nascido do Espírito. Não importa se minha linhagem carrega séculos de pactos, agora carrego sobre mim o selo da promessa eterna. Eu queimo agora todo objeto consagrado que entrou em minha casa sem que eu soubesse. Tudo que carrega presença maligna, energia contaminada, conexão com religiões ocultistas, portais para o mundo espiritual maligno, está sendo expulso. O Espírito Santo está revelando agora cada ponto de acesso, cada utensílio, cada presente, cada lembrança, cada peça decorativa, cada símbolo, cada livro, cada imagem, cada peça de roupa,
cada acessório que ainda carrega algum tipo de consagração oculta. Tudo será queimado, tudo será destruído, nada ficará escondido. Porque eu não quero mais viver cercado por passagens espirituais secretas. Meu lar será um território blindado pela glória de Deus. Eu lanço agora um decreto de inversão espiritual. O que era trevas, vira luz. O que era opressão, vira libertação. O que era tristeza, vira alegria. O que era peso, vira leveza. O que era medo, vira coragem. O que era doença, vira cura. O que era mentira, vira revelação. Eu profetizo que o Espírito Santo vai começar a reescrever a minha história. Não mais com base no que foi lançado contra mim, mas com base no que foi liberado por Deus sobre mim. Eu sou cabeça e não cauda. Eu sou livre e não escravo. Eu sou abençoado e não amaldiçoado. Eu sou escolhido, ungido, separado. Ninguém pode apagar o selo que Deus colocou em mim. Espírito Santo, entra nos lugares onde ainda há brechas. Entra nos comportamentos repetitivos que ainda dão legalidade ao inimigo. Entra nas palavras ditas em momentos de raiva, nos votos inconscientes que ainda me prendem a pactos invisíveis. Eu renuncio agora a toda aliança com a dor, com a rejeição, com o medo, com o abandono, com o fracasso. Eu cancelo palavras que eu mesmo disse sem perceber. Frases como, nunca vou conseguir, acho que estou amaldiçoado, nasci para sofrer. Eu cancelo esses decretos malignos que saíram da minha boca. Toda palavra maldita lançada sobre mim, até por mim mesmo, está sendo desfeita. Toda maldição camuflada de desabafo, toda sentença escondida em palavras de autopiedade, toda raiz de autodestruição está sendo quebrada. Eu clamo por libertação nos sonhos. Eu declaro que nenhuma entidade maligna vai invadir meu sono. Todo demônio que opera na noite, todo espírito que visita durante o sono para seduzir, paralisar, enganar, infiltrar imagens ou semear opressão, está sendo impedido agora. Meu quarto é altar, minha cama é consagrada, meu sono é santo. Eu cubro minha mente com o sangue de Jesus antes de dormir e decreto que anjos do Senhor estão ao redor com espadas desembainhadas. Toda presença espiritual que tenta se disfarçar de sonho profético, mas vem das trevas, será discernida. Meu espírito será treinado para discernir o que é de Deus e o que é do inimigo. Não serei mais manipulado no inconsciente. Eu declaro, em nome de Jesus, que nenhum encantamento feito com meu nome, minha foto, minha voz, meu cabelo, minhas roupas, minhas digitais ou qualquer coisa que me represente espiritualmente terá validade. Eu corto agora toda a linha espiritual que liga objetos meus ao mundo espiritual das trevas. Eu declaro, está cortado, está queimado, está sem poder. Não sou boneco de manipulação espiritual. Não sou fantoche de feitiçaria. Não sou marionete de encantamento. Sou filho do Deus Altíssimo. E em mim opera o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E onde esse Espírito está, não há opressão, não há aprisionamento, não há sujeição às trevas. Há liberdade. Que os céus se abram agora sobre minha casa. Que a glória de Deus invada cada cômodo, cada ambiente, cada canto onde havia peso espiritual. Que a atmosfera da minha casa mude. Que o ar fique leve. Que a presença de Deus se torne tão intensa que até quem entrar perceba. Eu profetizo que a minha casa será conhecida como casa de oração, casa de cura, casa de glória, casa de unção. Nenhum espírito terá poder de habitar aqui. Nenhuma presença oculta terá direito de se esconder. Nenhum altar secreto construído no mundo espiritual sobreviverá. O Senhor é meu pastor, e onde Ele habita, nada das trevas permanece. Eu levanto minha voz contra toda obra de bruxaria feita para adoecer. Eu cancelo toda doença enviada, toda enfermidade espiritual, toda dor sem diagnóstico, todo peso que médicos não explicam, toda crise de saúde que sempre volta, todo problema cíclico no corpo físico que na verdade é espiritual. Eu clamo cura do alto. Eu clamo cura completa. Eu clamo restauração divina. Que a glória de Deus entre no sistema nervoso, nos ossos, nos órgãos, no sangue, no cérebro, no coração, nas células. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte lenta, todo espírito de colapso, de paralisia, de desgaste, está sendo expulso agora. Senhor, eu levanto agora um clamor profético em favor da minha família.
Não aceito ver minha casa sendo atacada pelas trevas sem resposta espiritual. Não aceito a ação de bruxaria contra meu lar, contra meus filhos, contra meu cônjuge, contra meus pais, contra aqueles que compartilham meu sangue e minha aliança. Eu me levanto agora como intercessor da minha geração. Tomo posição como vigia da minha casa. Empunho a espada da fé, ativo o escudo da verdade, piso firme no chão da promessa e declaro: a minha família está coberta pelo sangue do Cordeiro. Não será tocada pelas trevas. Não será roubada pelo inferno. Não será contaminada por encantamentos. Todo feitiço lançado contra a estrutura da minha família está sendo anulado agora. Toda palavra maldita declarada para causar divisão, traição, adultério, rebeldia, afastamento, confusão ou destruição no seio da minha casa está sendo queimada pelo fogo de Deus. Nenhuma bruxaria terá sucesso em destruir o que Deus uniu. Nenhum trabalho feito com nome de familiares terá poder. Nenhuma oferenda enterrada ou lançada em rios, matas, encruzilhadas, estradas ou cemitérios poderá afetar a estabilidade espiritual e emocional da minha família. Eu declaro: toda a rede espiritual montada para pescar a alma dos meus, para puxar minha linhagem para os abismos, está sendo cortada agora. Espíritos imundos que rondam meu lar, tentando criar atmosferas de guerra, desconfiança, ira, gritaria, silêncio destrutivo, agressividade, rejeição ou frieza emocional, eu vos dou ordem em nome de Jesus. Desapareçam. Vocês não têm mais lugar. Toda energia oculta que entrou pelas brechas emocionais ou espirituais, toda presença maligna que se alimentava das feridas entre familiares, está sendo expulsa. Eu consagro meu lar como altar de adoração. Onde havia grito, haverá louvor. Onde havia rancor, haverá perdão. Onde havia mágoa, haverá restauração. Onde havia acusação, haverá reconciliação. A glória de Deus vai habitar entre nós. Eu clamo agora pela mente dos meus filhos. Eu os cubro espiritualmente contra toda bruxaria infantil, contra encantamentos dirigidos a crianças, contra consagrações ocultas feitas sem conhecimento, contra desenhos, músicas, jogos e objetos contaminados com rituais. Nenhum demônio vai tocar os meus filhos. Nenhuma opressão vai chegar até eles. Eu blindarei seus quartos com oração. Eu cobrirei suas rotinas com a intercessão. E toda tentativa do inferno de capturar a alma deles será frustrada. Eu declaro que meus filhos terão discernimento, terão sensibilidade espiritual, terão temor do Senhor. Eu os levanto como flechas afiadas na mão do guerreiro celestial. E quanto aos que vivem comigo e ainda não conhecem a verdade do Evangelho, eu profetizo: o Espírito Santo vai alcançá-los. Mesmo os mais endurecidos, mesmo os mais afastados, mesmo os que zombam ou rejeitam a palavra, terão encontros com o Deus verdadeiro. Sonhos serão usados, sinais acontecerão, orações escondidas serão respondidas. Lágrimas derramadas em silêncio pelos salvos da casa serão colhidas como sementes de glória. A salvação invadirá a minha família. O fogo de Deus tomará os corações. E nenhum dos meus se perderá. Eu declaro que ninguém da minha linhagem será propriedade das trevas. Eu os reivindico agora como herança do Senhor. Eu me levanto também contra os devoradores que atacam os recursos da família. Toda bruxaria feita para atrapalhar finanças, para causar desemprego, falência, perdas misteriosas, gastos repentinos, vícios destrutivos, endividamento e miséria está sendo agora quebrada. Nenhum espírito de miséria terá domínio sobre meu lar. Eu declaro prosperidade com propósito, suprimento com ordem, abundância com santidade. Toda fonte de sustento será protegida por Deus. E mesmo que venham ataques, não faltará nada em casa, porque Deus é nosso provedor. E Ele cuida dos que o temem. Eu oro agora pelos relacionamentos conjugais. Eu declaro proteção contra todo espírito de separação. Toda feitiçaria feita com o nome de marido ou esposa. Toda amarração, todo encantamento sexual, toda magia de sedução, toda tentativa de infiltrar terceiros no relacionamento, todo laço feito com itens pessoais, comidas consagradas, perfumes ungidos pelas trevas, velas e oferendas, está sendo agora consumido pelo fogo santo. O espírito da serpente que tenta dividir casais,
O espírito da pombagira que tenta corromper o leito conjugal está sendo expulso. Meu casamento será blindado. A aliança será selada não só por papel, mas pelo sangue de Cristo. Onde havia frieza, haverá paixão santa. Onde havia mágoa, haverá reconciliação. Onde havia divisão, Deus trará unidade. Eu oro também pelos pais da minha casa. Mesmo os mais velhos, mesmo os que não conseguem mais lutar espiritualmente, eu os cubro. Nenhum espírito de morte, de opressão mental, de enfermidade espiritual vai alcançá-los. Eu quebro toda palavra lançada contra eles, toda maldição que dizia vai morrer logo, está amaldiçoado. É peso para a família. Isso tudo está sendo cancelado. Eu declaro que eles viverão dias de paz. Seus últimos anos serão cobertos de glória. Não morrerão sem ver a colheita da fé plantada. Não serão deixados no esquecimento. Não serão alvo da solidão. Serão honrados na terra dos vivos. Senhor, eu clamo também por proteção emocional. Toda a ação das trevas para instalar depressão, crises de ansiedade, transtornos emocionais em membros da minha família está sendo paralisada. Eu declaro que o espírito da alegria vai reinar na minha casa. Eu cancelo toda tristeza sem motivo, toda escuridão que entra no peito, toda vontade de sumir, toda sensação de vazio que ninguém entende. Isso não é normal, é espiritual. E como é espiritual, eu trato com guerra espiritual. Espírito de opressão, sai agora. Espírito de morte, fora agora. Espírito de autodestruição, eu te expulso. Espírito de pânico, medo do futuro, desespero, angústia profunda, eu te quebro. E quanto às tentações externas, Senhor, blinda minha casa contra amizades contaminadas, relacionamentos destrutivos, más influências, convites disfarçados de bênção. Tudo que tenta se infiltrar como ajuda, mas é armadilha, será discernido e rejeitado. Tudo que se disfarça de presente para trazer maldição, não vai entrar. Tudo que parece boa oportunidade, mas foi gerado no inferno, será descartado. Eu declaro que minha casa não será manipulada por ninguém, nem por familiares usados pelo inimigo, nem por vizinhos contaminados, nem por líderes corruptos, nem por palavras doces que escondem veneno. O Espírito Santo será o único conselheiro da minha casa. Por fim, eu declaro, sobre minha família há uma muralha de fogo. Sobre meus filhos há um selo de santidade. Sobre meu cônjuge há uma cobertura de glória. Sobre minha casa há uma nuvem de proteção. Sobre minha linhagem há promessas que não podem ser apagadas. Nenhuma seta do inferno encontrará alvo aqui. Nenhuma obra de feitiçaria vai frutificar aqui. Nenhuma presença maligna vai habitar aqui. Meu lar é altar, minha família é herança. Meu sangue é separado, meu nome é marcado. E a minha geração servirá ao Senhor com temor, compaixão e com fidelidade. Senhor, Tu és aquele que conhece os abismos escondidos e as cavernas secretas onde os homens invocam demônios. Neste momento eu levanto um clamor de guerra, não apenas em superfície, mas nos lugares mais profundos do espírito. Nas regiões mais baixas onde as trevas tentaram esconder pactos, onde enterraram oferendas, onde lançaram maldições, onde armaram emboscadas contra mim e contra os meus. Eu desço em espírito, com autoridade celestial, aos vales espirituais, às profundezas onde enterraram trabalhos de feitiçaria, macumba, rituais de destruição. E eu declaro, nenhum altar escondido ficará de pé, nenhum feitiço enterrado permanecerá oculto, nenhuma palavra lançada nas madrugadas dos montes ou dos vales terá mais efeito. Em nome de Jesus Cristo, eu invoco agora o fogo do céu sobre os vales mais profundos, sobre as grotas espirituais onde enterraram nome, cabelo, roupa, objetos pessoais, bonecos feitos para manipular minha história. Todo ponto de macumba, feito em silêncio, em segredo, em rituais noturnos, seja agora revelado e queimado. Não importa se fizeram na beira do rio, no pé do morro, no cemitério, na mata fechada, na estrada vazia, na praia deserta, nos cruzamentos. Não importa se enterraram com palavras malditas, se invocaram entidades com sangue, se acenderam velas, se usaram tranca-rua, pombagira, Exu caveira, Exu mirim, Omolu, Bará ou qualquer outro espírito profano. Nenhum deles terá poder contra o sangue de Jesus.
Eu declaro guerra nos vales onde os olhos humanos não enxergam, mas onde os céus já se moveram. Eu clamo agora contra toda macumba, feita em vales profundos, com intenção de prender meu progresso. Toda oferenda deixada para me bloquear, para fechar meus caminhos, para trancar minhas portas, para confundir minha mente, está sendo cancelada. Cada vela acesa, cada garrafa enterrada, cada pano amarrado em árvore, cada alimento deixado em encruzilhada, está sendo invalidado. Os anjos do Senhor estão agora recolhendo, limpando, destruindo os resquícios dessas obras malignas. Onde havia maldição enterrada, agora há unção derramada. Onde havia voz de encantamento, agora há som profético. Onde havia trevas profundas, agora há luz do céu invadindo. Espíritos que receberam essas oferendas, ouçam agora a voz do Altíssimo. Vocês foram derrotados na cruz. A legalidade que tinham foi quebrada. O sangue de Jesus é minha defesa. E eu declaro que nenhuma dessas entidades poderá permanecer em atividade contra mim. Eu os expulso das regiões espirituais. Eu os desalojo dos vales. Eu os lanço nas profundezas do abismo. Nenhum altar de sangue vai gritar mais alto do que o altar da cruz. Nenhuma palavra dita com raiva ou com maldade vai se sobrepor à palavra de Deus. Toda oferenda feita para atrair demônios para minha casa, minha família, meu casamento, meus negócios, está sendo rejeitada agora pelas cortes celestiais. O juiz do céu dá sua sentença. Macumba nenhuma prosperará. Eu profetizo que todo local físico onde fizeram rituais, se for revelado, será purificado. Se meus pés passarem por ele, o território será santo. Se minha presença tocar lugares onde antes havia sujeira espiritual, a unção que carrego quebrará as correntes. Eu sou portador da glória de Deus. E os vales mais profundos não me causam medo. Eu não fujo de território contaminado. Eu levo o céu até ele. Eu declaro que cada cova aberta nas madrugadas, cada buraco cavado com ódio, cada ponto selado com maldição, agora será visitado pelo exército de Deus. E haverá terremoto espiritual, haverá fogo que consome, haverá luz que revela, haverá juízo contra as trevas. E agora, revestido de toda a autoridade espiritual, após clamar, repreender e quebrar cadeias profundas, eu declaro com fé viva, com espírito erguido e coração rendido: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E eu profetizo, debaixo da autoridade do Salmo 23, que os vales que o inimigo usava para enterrar destinos, agora se tornarão caminhos de unção, que os desertos que foram lugares de secura, agora florescerão como jardim regado pela presença de Deus. Que cada vale da dor será transformado em testemunho de glória. Que onde havia macumba, haverá milagres. Onde havia feitiçaria, haverá avivamento. Onde havia espíritos imundos, haverá anjos ministradores. Onde havia ruína, haverá restauração. Onde havia escuridão, Deus acenderá luz. Eu profetizo que não haverá mais medo nos vales. Não haverá mais lembranças traumáticas. Não haverá mais opressão noturna. O Senhor está comigo. O bom pastor me conduz. Ele unge minha cabeça. Ele guarda minha entrada e minha saída. Ele cobre minha casa. Ele guia meus filhos. Ele cerca minha família. O nome dele é escudo. O sangue dele é defesa. A voz dele é direção. O espírito dele é fogo consumidor. E a mão dele está sobre mim, sobre minha linhagem, sobre minha história. E eu oro agora como selo final, o Salmo 91. Sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, sobre os que estão ligados a mim por espírito e propósito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. Sua verdade será meu escudo e broquel.
Não temerei o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Porque fiz do Senhor meu refúgio, e do Altíssimo minha habitação, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas mãos, para que eu não tropece em pedra alguma. Pisarei o leão e a serpente, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Farto de dias o saciarei e lhe mostrarei a minha salvação. E se você orou comigo até aqui, receba esta palavra. Você não sairá desta guerra como entrou. O céu ouviu, o inferno tremeu, e agora a terra verá a manifestação da glória de Deus na sua vida. Se essa oração falou com teu espírito, se tocou tua alma, se te levantou no meio da guerra, então, se inscreva agora no canal. Ative as notificações e compartilhe com alguém que está sendo oprimido espiritualmente. Aqui, não declaramos palavras vazias. Aqui, soltamos decretos de libertação, cura e restauração. Aqui, a glória de Deus é armamento contra as trevas. Deixe seu amém nos comentários e diga com fé: eu e minha casa somos blindados pelo sangue do Cordeiro. Que o Espírito Santo continue te guiando. Até a próxima batalha. Glória a Deus.